E vamos de bomba da família real. Olá, internet! Muito que bem, meus anjos! No último domingo, dia 7 de março, Meghan Markle e Príncipe Harry deram uma entrevista reveladora para Oprah e abriram um jogo sobre tudo que viveram com a família real. Essa foi a primeira grande entrevista que os dois deram após se afastarem de seus deveres como membro sênior da família real lá em março de 2020. É também a primeira vez em que eles falaram abertamente não só sobre a perseguição da mídia, mas também sobre o papel da própria família real no meio disso tudo. Lembrando que eu tenho uma linha do tempo aqui no canal explicando toda a história da família real desde a época da princesa Diana. O vídeo de hoje, então, serve como uma atualização daquela linha do tempo. É claro que aqui eu vou contextualizar várias coisas, mas quem quiser saber mais detalhes sobre como tudo rolou, é só assistir aquele vídeo depois. Ou antes. E fica aqui o aviso de gatilho, tá? Durante a entrevista, Meghan e Harry falaram sobre temas bem delicados como depressão e suicídio. Bom, antes de falar sobre a entrevista, eu vou dar uma rápida contextualizada sobre a relação do príncipe Harry e da Meghan. Tudo começou em novembro de 2016, quando Harry, filho mais novo do príncipe Charles, anunciou o namoro com a atriz Meghan Markle. Na época, ela era famosa por ser a protagonista da série Suits. Desde o início do namoro, a Meghan passou a sofrer um assédio muito grande da mídia e os tabloides britânicos começaram a criticar ela por literalmente tudo. Por ser mais velha que o Harry, por ser divorciada, por ser americana, enfim, sem contar que muitos comentários tinham um tom nitidamente racista. A Meghan nasceu de um relacionamento birracial, a sua mãe é negra e seu pai é branco, e sempre se identificou como negra. Na época, rolaram até comentários sobre ela ter um DNA exótico. Bom, Harry e Meghan se casaram em maio de 2018, e a perseguição da mídia piorou ainda mais. Existem vários rumores de que ela não se dava bem com a Kate Middleton e sobre ela querer passar por cima da própria rainha Elizabeth II. Aí a Meghan ficou grávida do primeiro filho com o Harry, o Archie, e surgiram vários boatos de que eles estavam entrando em choque com a família real pela forma que eles pensavam em criar o Archie. Enfim, a tensão foi crescendo até que em janeiro de 2020, Harry e Meghan anunciaram o afastamento de seus deveres como membro sênior da família real. Isso significa que eles não iriam mais ocupar uma posição de destaque na família real, ou seja, não representariam mais a rainha em eventos e nem seriam patronos de instituições. Eu não sei se todo mundo sabe, mas sempre que a gente vê o príncipe William, a Kate Middleton ou qualquer outro membro da família real num evento, eles não estão lá só por estar, pra ser finos. Participar de evento é o trabalho deles como membros da monarquia. Bom, na nota que eles divulgaram na época do afastamento, Harry e Meghan explicaram que queriam trabalhar para se tornar financeiramente independentes da monarquia. Como membros da família real, eles não ganhavam um salário nem nada, mas podiam contar com uma grana meio ilimitada. Bom, toda essa história repercutiu muito ano passado e o afastamento do casal ficou conhecido na mídia como Megxit, fazendo uma referência ao Brexit. Inclusive, só o nome Megxit já mostra a perseguição contra Meghan, né? Então, o casal finalizou seus deveres reais em março de 2020. Depois disso, eles se mudaram da Inglaterra e estão vivendo até agora na Califórnia. Em fevereiro de 2021, a família real oficializou a separação com um comunicado dizendo que Harry e Meghan não voltariam a trabalhar como membro sênior da instituição. Agora que eles realmente não têm mais nenhum rabo preso com a família, Meghan e Harry jogaram a merda no ventilador na entrevista pra Oprah. Aí logo de início na entrevista, a Oprah e a Meghan reforçaram que nada do que seria dito na entrevista foi combinado e que nenhum assunto foi vetado. Bom, então, com tudo contextualizado, vamos aos principais bafos da entrevista. Vamos começar falando de coisa leve? O casamento luxuoso de Meghan e Harry que rolou em maio de 2018. Mas olha só, a Meghan revelou que essa cerimônia rolou no dia 19 de maio, mas que eles se casaram oficialmente 3 dias antes numa cerimônia secreta e bem mais simples. Ninguém sabia dessa história. Esse casamento contou apenas com Harry, Meghan e um arcebispo que abençoou a união e aconteceu no jardim da casa em que os dois moravam. Bem diferente do casamento luxuoso, que segundo os tabloides, custou 32 milhões de libras e foi assistido por quase 2 bilhões de pessoas ao redor do mundo. Mas olha só, a imagem que Meghan e Harry têm emoldurado em casa é do casamento secreto e não da cerimônia famosa. Essa história serve pra mostrar como eles sempre se importaram com as coisas simples da vida. Guarda essa informação. Agora os bafos vão aumentando. Como a gente sabe, a Meghan é americana, morava em Los Angeles, é atriz e sempre teve uma vida independente antes de entrar pra família real.
real. Na entrevista pra Oprah, ela conta que não sabia nada sobre a família real e que nem chegou a pesquisar no Google sobre a família ou sobre o Harry quando o relacionamento começou. Gente, eu achei o auge, porque eu já faria ali, ó, o FBI completo. A gente já tá com crush ali, já faz FBI, já dá aquela stalkeada. Mas enfim, humildona Meghan. E ela disse que a gente tem essa imagem de conto de fadas, mas que a realidade da família real é muito distante disso, então vamos ao Exposed. A diferença de tratamento entre Meghan Markle e os outros membros da família real já ficou clara logo de cara. Por exemplo, ela não teve nenhum treinamento na hora de entrar pra família. Sabe aquelas cenas clássicas de filmes e séries em que a nova princesa tem várias aulas de etiqueta pra aprender a se portar na monarquia? Muito que bem, a Meghan contou que nada disso foi oferecido a ela, sendo que os outros membros sempre tiveram esse preparo. Inclusive, no livro Kate, The Future Queen, é dito que a Kate Middleton teve que passar por um treinamento antes de se casar com William. É claro que as posições entre as duas são muito diferentes. A Kate se casou com o futuro rei e quando Meghan e Harry se casaram, o príncipe já era o sexto na linha de sucessão. Então, o que ela fez? Precisou aprender todas aquelas regras da etiqueta sozinha, tipo como cruzar as pernas, como fazer cortesias para diferentes membros da corte, que tipo de roupa ela podia ou não podia usar, e até o hino britânico ela teve que procurar no Google pra não fazer feio. Que até isso ela disse que ela ficou chateada que não ensinaram ela, afinal ela é americana, não teve aquele cuidado, aquela honraria do tipo, ai, querida, você é americana? Vem aqui, vamos te ensinar o hino. Até porque, ai, se a Meghan Markle erra o hino, imagina o bafo que ia dar, gente. Imagina os tabloides como não ficar louco. Ia pegar super mal pra família real, mas ó, cagaram. Aliás, existem 1000 regras apenas sobre como se dirigir à Rainha Elizabeth, nossa Betinha. Pra cumprimentar, é preciso fazer uma cortesia com a cabeça baixa e chamar ela de Vossa Majestade. Também tem que acompanhar as deixas da rainha. Tipo assim, se você for falar com a Betinha, você só fala se ela falar primeiro com você. Você só deve sentar se ela se sentar primeiro. Você só deve comer quando ela começar a comer. E por aí vai, é uma loucura. Na entrevista, a Meghan disse que soube disso só 5 minutos antes de conhecer a rainha, quando o Harry comentou no carro com ela. E aí ela treinou na hora, na frente da casa da rainha, antes de entrar. Pra ter uma ideia da inocência da Meghan no início, ela achou que tava indo conhecer a avó do Harry, sabe? Tomar um chá com a vovó, com a nena, bater um papo, e não que ela ia encontrar a rainha da Inglaterra. Foi só caindo a ficha quando o Harry foi falando pra ela no carro. Então, querida, beleza com a minha avó, tudo mais, mas assim, ela é a rainha da Inglaterra, né? mas no fim, deu tudo certo, ela fez o cumprimento certo, e ela disse que foi muito bem recebida pela Betinha. E na entrevista fica bem evidente que ser da monarquia é um job, e em vários momentos a Meghan e o Harry se referem à instituição da família real como a firma. Mas a Meghan explicou que a família e as pessoas que cuidam da instituição são coisas bem diferentes. Em vários momentos, Meghan e Harry deixaram claro que eles estavam falando da organização e não das pessoas específicas da família. A Meghan reforçou várias vezes de como ela foi bem recebida pela família lá no início, de como a Betinha sempre foi maravilhosa com ela e que ela não tem nada a falar mal da Betinha. Bom, além de não ter nenhum treinamento, a Meghan também precisou abrir mão de muita coisa. Ela contou que depois do casamento ela não teve mais acesso à sua carteira de motorista, ao seu passaporte, às suas chaves, a nada. Ou seja, ela precisava pedir permissão pra tudo. E além disso, a Meghan também falou que o importante era a forma como as coisas saíam na mídia. Então, eles chegavam a proibir a Meghan de sair de casa em alguns momentos, com medo de como isso iria repercutir ou para não atrair mais atenção, já que os tabloides estavam totalmente de olho na Meghan, então eles controlavam a saída dela de dentro da casa. Muito louco. Pra ter uma ideia da pressão, a Meghan tinha saído umas 2 vezes em 4 meses naquela época. Quando uma pessoa da firma falou que ela devia ficar em casa porque ela tava em todo lugar, ela disse assim: eu tô em todo lugar, mas eu não tô em lugar nenhum. Olha que forte essa frase. Ela tava lá em todos os tabloides, mas ela tava lá sem sair de casa e sem fazer nada. É claro que com tudo isso, Meghan começou a se sentir extremamente sozinha e aprisionada. Por mais que o Harry estivesse ali do lado dela, ele tinha compromissos da monarquia e os dois não passavam muito tempo juntos. Enquanto isso, os tabloides lá falando dela, né? E um dos maiores boatos na mídia era sobre a rivalidade entre Kate Middleton e Meghan Markle. Meses depois do casamento com Harry, uma das notícias que mais repercutiu dizia que Meghan tinha feito Kate chorar por causa de um desentendimento
desentendimento em relação aos vestidos das daminhas de honra do casamento da Meghan com o Harry. Na época, a Meghan sofreu várias críticas e os tabloides chegaram a falar que ela tava levando o furacão Meghan pra dentro do palácio, querendo dizer que ela tava causando. Olha só que sensacionalismo, né? Segundo The Mirror, a família real se limitou a publicar uma nota dizendo apenas: "Isso nunca aconteceu." Sem mais detalhes. Bom, corta pra entrevista com a Oprah. A Meghan contou que nunca fez Kate chorar e que, na verdade, as duas tiveram realmente um desentendimento por causa dos vestidos das daminhas, mas, na verdade, foi a Kate quem fez a Meghan chorar. Olha o plot twist! A Meghan não quis entrar em detalhes porque pouco tempo depois a Kate se desculpou e ficou tudo bem, e ela quer preservar a Kate, até porque ela disse que ela é uma boa pessoa. E ela também estava falando isso porque ela queria mostrar que essa história só se tornou uma grande briga por causa da mídia, que sempre quer ter um vilão e uma vítima na história, né? Como sempre, a mídia causando o rolê todo. If you love me, you don't have to hate her. And if you love her, you don't need to hate me. O casamento rolou em maio de 2018 e essa história só foi sair na mídia no final do mesmo ano, lá por volta de novembro. E aí o que deixou a Meghan pistola e muito chateada foi que, além de ter saído como culpada por algo que ela não foi culpada, todo mundo da firma sabia qual era a verdade e não foram na imprensa defender ela. Aí a Meghan disse que a partir desse momento em que os rumores pesados começaram a surgir, ela passou a ser silenciada pela monarquia. Ou seja, ela nem ninguém podiam comentar nada sobre o que estava rolando e, em troca, diziam pra ela que iriam a proteger. Ela acreditou nisso, mas isso não aconteceu. E ela foi percebendo que a equipe estava disposta a mentir pra proteger os outros membros da família, mas que não falavam a verdade pra proteger ela. Então, quando rolava mentira e precisava encobrir, nossa, a instituição toda ali da família real se mobilizava pra defender. Agora ela, que tava falando a verdade, que tava sendo um alvo de mentira, eles cagaram. Mais uma vez, né? Harry também contou que a família real tem uma relação muito próxima dos tabloides e que o maior medo é de que a mídia vire as costas para a monarquia. Ele disse que é como se fosse um contrato invisível entre as duas instituições, e a Meghan contou que o palácio faz até eventos exclusivos para a imprensa para manter essa relação. Essa perseguição sempre aconteceu, né, na família real, com todos os membros da família real, com todos os filhos, com a Diana, a gente sabe muito bem, não é mesmo? Com o Charles, até com a Kate Middleton também, mas com a Meghan foi muito mais pesado, até porque a gente sabe que a mídia do Reino Unido é bem racista e isso ficou bem nítido. Então a ficha de Meghan caiu de vez quando ela estava grávida e percebeu que nem eles e nem o bebê teriam proteção da monarquia. É aí que entra a questão do título de arte, que foi uma das coisas que mais chocou todo mundo nas redes sociais quando saiu sobre essa entrevista. Bom, lá por volta de 2018 e 2019, quando Meghan estava grávida, foi revelado que o bebê não seria príncipe e nem seria chamado de Sua Alteza Real. Existe uma regra na família real que diz o seguinte: só é considerado príncipe Sua Alteza Real os filhos da rainha, os netos do sexo masculino e o bisneto mais velho do neto mais velho. Oiê! Quem entendeu? Tem que fazer um infográfico aqui. Ou seja, só é príncipe quem tá na linha direta de sucessão ao trono. Entendeu? Pegou? Só que a rainha fez um update nessa regra e estendeu o título de príncipe e princesa aos outros filhos de William e Kate: príncipe George, princesa Charlotte e príncipe Louis. Já o Archie, por ser filho de Harry, que não é o neto mais velho da rainha, não ganha o título. A menos, é claro, que a rainha quisesse conceder o título pra ele, assim como fez com os outros netos. De qualquer forma, quando Charles se tornasse rei, o Archie viraria príncipe automaticamente, por ser neto dele e por ser do sexo masculino. Mas essa regra também mudou, do nada. Na época, rolou até uma especulação da mídia sobre essa ter sido uma escolha de Meghan e Harry, por eles quererem que Archie tivesse uma vida o mais normal possível. Mas Meghan contou na entrevista que não foi uma escolha deles e que esse título foi negado ao Archie. A família real estava querendo mudar as regras para que Archie não se tornasse príncipe nem quando Charles assumisse o trono, ou seja, nem quando o título fosse dele por direito. Essa regra continua existindo até hoje e Archie só ganhou o título de Master quando nasceu, né? Que é um título formal dado às crianças antes de crescer e se tornar Mister. E aí você me pergunta, mas e daí? Que diferença faz ser príncipe ou não?
Muita, meus anjos. Meghan e Harry revelaram que o título de príncipe garante muito mais segurança a quem o detém em relação aos membros da família que não possuem o título. Ou seja, sem título, sem proteção de segurança. E isso, falando de membros de uma família real, da monarquia, onde o mundo inteiro tá em cima, com tanto dinheiro como eles têm, é muito importante. Porque vale esse detalhe, né? Nós aqui, brasileirinho, a gente fica vendo essas histórias e fala, nossa, Que problemão de gente privilegiada, né? mas a gente tem que ver essa história pensando, né, dentro da realidade de uma monarquia, da realidade da família real, que tá aí, ó, há quantos milhões de anos aí, ó, dentro desse sistema, né? Muito que bem, vamos voltar aqui. E então chegamos em um dos relatos mais pesados de toda essa entrevista de Meghan e Harry pra Oprah. Oprah perguntou o porquê desse tratamento diferenciado ao filho deles. Então a Meghan deu a entender que poderia ser uma questão racial. E aí ela disse que houve várias preocupações e conversas sobre o quão escura seria a pele dele quando nascesse. A Oprah ficou chocadíssima e a reação dela representa a nossa reação vendo essa afirmação dela, que é muito pesada. Concerns and conversations about how dark his skin might be when he's born. What? Essa conversa rolou entre Harry e algum outro membro da família real, mas Meghan não quis revelar quem é, porque isso seria muito prejudicial para eles. Depois, a Oprah até tentou tirar essa informação do Harry, quando o Harry entra na entrevista, e ele disse que nunca contaria quem falou isso pra ele e nem qual foi exatamente a pergunta que fizeram sobre, o questionamento que fizeram, mas que foi muito chocante. A Oprah deu uma entrevista no dia seguinte, inclusive, pro programa This Morning, e contou que também tentou tirar essa informação do Harry em off, mas foi sem sucesso. A única coisa que ele pediu foi para que ela dissesse que não foi nem a Rainha Elizabeth nem o seu avô, o Príncipe Philip, que questionaram a cor de arte. A internet ficou louca atrás de quem teria falado esse absurdo, né? E apesar de realmente não ter como a gente saber, muita gente tá apostando que foi o Charles, o pai do Harry, mas não tem como saber. Bom, essa preocupação da família é obviamente muito chocante porque é muito racista, né? E mostra que também o racismo não vinha só da mídia britânica, mas também de dentro do próprio palácio. A Meghan ainda disse que esse questionamento vai totalmente contra o trabalho que a família real faz com a Commonwealth. E agora vem de novo a professorinha Foquinha. A Commonwealth, ou a Comunidade das Nações, é uma organização composta principalmente por países que antigamente faziam parte do Império Britânico e que agora trabalham juntos para objetivos comuns relacionados à democracia e o desenvolvimento. São países que têm laço com o Reino Unido. Bom, a Commonwealth sempre pregou essa ideia de união entre os países e os membros da família real costumam fazer várias turnês em nome da organização pelo mundo todo. Só que vários desses países que hoje em dia fazem parte da Commonwealth têm uma população majoritariamente negra e foi sobre isso que a Meghan falou, porque imagina só, a família real faz o maior discurso sobre união, mas os bastidores questionam a cor de pele do filho de Meghan e Harry. Não faz sentido. Inclusive, segundo a Meghan, ela acha que isso seria benéfico para a família real ter essa representatividade com a Meghan Markle, então que não fazia muito sentido. Bom, é claro que tudo isso que estava acontecendo causou problemas bem graves na saúde mental de Harry e principalmente de Meghan. E esse foi o divisor de águas para nossa história aqui. A Meghan revelou que foi nesse momento que ela entrou numa depressão profunda e passou a ter pensamentos constantes sobre tirar a própria vida. Então a Meghan tentou lidar com isso sozinha, porque depois de tudo que o Harry passou com a morte da Diana, ela não queria admitir que também estava vivendo algo muito difícil, assim como rolou com a mãe dele. Só que ela só tinha ele e acabou conversando com ele sobre o assunto para desabafar e até para não tomar uma atitude mais drástica. E aí eles acabaram conversando sobre o assunto antes de um evento que rolou em janeiro de 2019 no Royal Albert Hall. Então o Harry tentou convencer a Meghan a ficar em casa, já que ela não estava bem e tal, e aí ela disse que ela ia com ele porque ela não pode ser deixada sozinha, justamente por medo do que ela pudesse fazer contra ela mesma. E nas fotos do evento, Harry e a Meghan aparecem arrumados, belíssimos, sorrindo, conversando com as pessoas normalmente, como se tivesse tudo bem, tudo lindo. Mas a Meghan lembra, inclusive, que eles ficavam apertando forte a mão um do outro, tipo pra segurar a onda, sabe? E até dá pra ver isso numa foto. E ela contou também que quando as luzes do teatro apagavam, a Meghan chorava muito e que foi muito difícil, porque quando acendia as luzes ela tinha que se recompor e fingir que tava tudo bem. Pra gente ver como ninguém sabe as batalhas que as outras pessoas estão enfrentando, muito menos a mídia. Então, no dia seguinte, a Meghan finalmente decidiu procurar algum funcionário da firma pra dizer que precisava de ajuda psicológica, tipo RH, né? Só que adivinha?
o pedido foi rejeitado, porque não seria algo bom para a instituição. Olha só, coisa boa. Nem o Harry conseguiu o suporte da monarquia, sendo que ele é neto da rainha, hein? Segundo Harry, essa é a mentalidade deles, do tipo, é assim que as coisas funcionam. Não pode pegar mal na imagem da família, segue a vida. Então dá pra perceber que eles se viram totalmente sem apoio nesse momento, enquanto o mundo todo inventava mentiras e dizia absurdos sobre eles e principalmente sobre a Meghan. E essa falta de apoio foi o que gerou o famoso Megxit, afastamento de Meghan e Harry da família real, que aconteceu somente um ano depois do momento em que Meghan teve os episódios depressivos, segundo o que eles contaram. Só que eles disseram que muito do que rolou em relação ao afastamento também foi completamente manipulado pelos tabloides. O Harry contou que a primeira opção deles dois, do casal, não foi se afastar permanentemente dos cargos da família real, não. Ele disse que a ideia inicial era apenas tirar um tempo e fugir da perseguição da mídia, que estava muito pesada. Eles chegaram a pedir para que pudessem mudar para outro país e a firma negou. Harry também disse que o seu maior medo era de que a história se repetisse e Meghan passasse por algo parecido com o que rolou com a sua mãe. Só que pior, segundo ele, porque no caso de Meghan ainda tem o fator do racismo no meio. Então, além da perseguição, existia preocupação constante com a segurança. E é importante dizer que eles não foram os primeiros não a fazer isso, tá? Outros membros da família real já se afastaram da monarquia antes, não da mesma maneira, mas não é como se eles tivessem quebrado uma grande regra. Na verdade, eles queriam chegar a um acordo que permitisse que os dois continuassem fazendo os trabalhos pela família real, mas com um pouco mais de liberdade. Aí as coisas tomaram uma proporção absurda e Meghan foi colocada como a culpada, até porque usaram o nome Megxit, dando toda a culpa nela, né? A pessoa que arquitetou toda a saída, e rolaram até rumores de que ela planejava isso desde o casamento com o Harry. Na entrevista pra Oprah, a Meghan disse que isso não faz sentido nenhum, pelo contrário, que ela largou a vida dela, a carreira dela, porque ama o Harry, e que inclusive sempre se disponibilizou 100% em relação à monarquia. Ela disse que quando ela entrou pra família, ela escreveu cartas, eu amo que eles escrevem cartas, ela cita isso várias vezes. Escreveu cartas falando que tava ali disponível 100% pra monarquia, pra família real, pra eles usarem ela. Outra coisa, na linha do tempo da família real que eu fiz aqui, eu disse que o Harry e a Meghan tinham pego todo mundo de surpresa com o afastamento, já que toda a imprensa tava noticiando isso na época. Só que Harry também corrigiu essa informação na entrevista. Ele disse que não pegou ninguém de surpresa não, muito menos a rainha. Ele disse que tem muito respeito pela Betinha e jamais faria algo assim. Aí o Harry contou que teve pelo menos 3 conversas com a rainha Elizabeth antes de decidir pelo afastamento e 2 conversas com Charles, mas depois seu pai teria passado a ignorar suas ligações. E aí, um tempo depois, o Charles pediu para que Harry colocasse no papel, ó lá a carta, todas as suas ideias sobre o afastamento, e o Harry deixou anotado tudo, inclusive a data em que ele e a Meghan queriam deixar a monarquia. Ou seja, ninguém foi pego de surpresa não, queridos. Quem foi pego de surpresa, inclusive, aparentemente, foi o Harry. Ele disse que inicialmente o Charles, pai dele, ia ajudar eles a ter proteção e a se manterem financeiramente, mas no começo de 2020, essa ajuda foi totalmente cortada do nada. O Harry disse que ficou em choque, porque nunca imaginou que isso aconteceria com ele, né? Sendo quem ele é. A Meghan disse ainda que chegou a escrever o quê? Uma carta pra família dizendo que entendia que a proteção dela e do Art não eram prioridade, que ela já tinha entendido isso, mas, por favor, mantenham meu marido seguro. E isso não aconteceu. Nesse momento, o casal já estava vivendo no Canadá e o mundo todo sabia onde a casa deles era localizada. Então eles se viram totalmente sem segurança e em breve não iam poder sair de lá, porque isso rolou em março, época que os países já estavam começando a fechar as fronteiras por causa da pandemia do Covid-19. E aí, nesse momento, quem ajudou Meghan e Harry foi o ator Tyler Perry, que ofereceu uma das suas casas para eles ficarem por um tempo e também forneceu segurança. Depois de uns 3 meses, o casal comprou a sua nova mansão em Montecito, na Califórnia, onde estão até hoje. E durante essa época, o Harry, que teve ajuda financeira cortada, disse que precisou usar uma grana que ele tinha guardado, que tinha herdado da Diana para se manter. Ele disse, inclusive, que sentiu a presença da Diana durante todo esse processo difícil, como se de algum jeito ela tivesse deixado esse dinheiro para ele, sabendo que algo poderia acontecer no futuro. Foi a partir daí que ele e Meghan foram atrás de outras formas de ganhar dinheiro e criaram a própria empresa, a Archewell. Logo depois, o casal fechou 2 jobs milionários na cara da família real, com a Netflix, estimado em 100 milhões de dólares, e com o Spotify, de supostamente 25 milhões. E aí, claro, que a mídia falou o quê? Que eles se aproveitaram, que tudo foi
pensado, que era um plano, que era uma estratégia. E aí, apesar de, obviamente, eles terem se dado bem nessa, o Harry disse que esse nunca foi um plano, que não era o plano original. Que essa foi uma saída que eles encontraram depois do que rolou, né? Que acabou sendo ótimo pra eles, mas que não foi planejado. Bom, voltando pro Charles, o Harry disse que atualmente ele e o pai dele estão lutando pra melhorar a relação, porque a falta de apoio que rolou ali na época deixou o Harry muito chateado. Ele se sentiu deixado de lado. Já em relação ao William, o Harry disse que sempre vai amar muito o irmão, mas que eles seguiram caminhos diferentes no momento tão um pouco afastados, se dando um tempo. Apesar de estar meio afastado do pai e do irmão, o Harry disse que sente muita compaixão por eles, porque eles também estão presos em todo esse sistema tóxico e também não percebem, assim como o Harry também não percebia. O Harry inclusive disse que se a mãe dele estivesse viva, com certeza ela ficaria muito brava e chateada pela forma como ele e Meghan estavam sendo tratados pela firma, mas no final ficaria feliz por eles terem conseguido escapar dessa. Segundo Harry, o maior desejo da Diana era que os filhos fossem felizes. Ele também falou que não consegue imaginar como foi pra Diana passar por toda a perseguição da mídia sozinha. Assim como Meghan, a Diana não teve o apoio da família real, só que a Meghan pelo menos tem o Harry. Ao contrário da Diana, que foi traída pelo Charles enquanto toda a perseguição rolava. Eu falei com todos os detalhes sobre essa situação, tudo que aconteceu lá no vídeo de Linha do Tempo, que tá aqui na descrição desse vídeo e também no izinho aqui no card, então vai lá ver depois. Bom, já falei da relação do Charles e do William, mas a relação com a Rainha Elizabeth vai muito bem. Inclusive, durante toda a entrevista, eles falaram só coisas positivas sobre a Betinha. Ufa! A Meghan contou várias histórias fofas entre as duas, que as duas viveram, e disse que a rainha sempre foi muito gentil com ela e que sempre ajudou a Meghan a se adequar à monarquia. Eles também contaram que costumam fazer várias chamadas de Zoom entre Betinha e Archie, e que ela e o Harry se aproximaram muito no último ano. Eu queria muito ver essa chamada de Zoom, gente. Bom, mas esse afastamento foi a melhor coisa que aconteceu pra Meghan e Harry. Agora eles se sentem livres, aliviados e felizes, como dá pra ver na entrevista. A Oprah foi até a casa deles, que tem inclusive uma fazenda dentro, com cachorros, animais, galos, galinhas. Tem até uma casinha especial das galinhas do Archie. Ai, muito amor. Na entrevista, a Meghan disse que a melhor parte da vida nova é poder viver de maneira autêntica, simples e voltar às coisas básicas da vida. Já o Harry disse que o momento alto até agora foi poder colocar o Archie na garupa da bicicleta no assento de bebê e levar ele pra dar um rolê, algo que o Harry nunca viveu na infância. Olha isso, que pesado. Meghan e Harry também contaram que atualmente o que o Archie mais gosta de falar é hidratar e dirija com cuidado, e que ele diz isso pra todo mundo: hydrate e drive safe. Ai, gente, que fofura. Não tem nem 2 anos o menino. E a Meghan tá grávida, né? O casal anunciou a gravidez do segundo filho em fevereiro e durante a entrevista pra Oprah, eles revelaram que vai ser uma menina. Eles também falaram que não pretendem ter mais filhos, que vão parar por aí. Meghan e Harry não chegaram a falar sobre como as coisas com a mídia mudaram depois de se afastarem da família real, mas só por eles não estarem mais o tempo todo na capa dos tabloides já dá pra ver essa diferença, né? Até porque o casal não tá mais no Reino Unido. Então, eles meio que conseguiram fugir dessa perseguição, até porque a gente usa esses termos tabloides mais pra mídia britânica, porque lá ainda tem essa coisa do tabloide britânico, do paparazzi, muito forte. Bom, e a Oprah perguntou pra Meghan se ela tem medo das consequências dessa entrevista, e ela respondeu que não, porque ela não tem nada a perder, até porque muito já foi perdido. Nesse tempo, ela perdeu um bebê, em julho de 2020, perdeu seu pai, com quem ela teve uma relação bem complicada desde que entrou na família real, perdeu a sua liberdade e quase perdeu seu nome. E ela disse que teve uma perda de identidade, mas que continua em pé com a esperança de que as pessoas entendam que existe um outro lado e que a vida vale a pena ser vivida. Bela frase. No final da entrevista, o Harry disse que tem muito orgulho de Meghan por ter conseguido passar por tudo isso e dar à luz Archie em um momento de tanta negatividade, e Harry também disse que Meghan salvou ele. Ele disse que estava aprisionado a vida toda nesse sistema e não percebia isso, e que tudo mudou quando Meghan entrou em sua vida. Aí a Meghan retribuiu e disse que a decisão dele de dar um basta e tomar coragem de se afastar da família real foi o que salvou a vida dela e da família deles. Ai... No final, Meghan ainda disse que a sua história tem sim um final feliz
e muito melhor do que qualquer conto de fadas. Inclusive, ela até comparou a sua história com a história da Pequena Sereia, que perde a sua voz e recupera no final do filme. Achei meio cafona? Achei, mas achei que faz sentido. A princesa da vida real, meus anjos. Estão achando o quê? Mas sério, eles parecem muito aliviados de poder finalmente desabafar sobre tudo. Agora vamos ver se vão ter consequências, né? E como a gente já esperava, a mídia britânica caiu matando em cima de Harry e Meghan depois que a entrevista foi ao ar. O Daily Mirror, por exemplo, cravou que Harry e Meghan estavam causando a pior crise real em 85 anos. Já o The Sun fez um trocadilho com a palavra exile, ou seja, exílio. Depois de Megxit, agora é a vez do Megxile. Outros portais foram ainda piores. O Daily Express usou uma suposta frase da rainha sobre o dever e a família unir a nação para criticar a entrevista. O Daily Star escreveu: brigas, câmeras, ação, meio que dando a entender que eles estavam querendo causar polêmica para ter audiência. O jornalista Piers Morgan, que é conhecido por constantemente criticar a Meghan, disse no programa Good Morning Britain que não acreditava em nada do que ela falava. Só que no dia seguinte, o outro apresentador do programa, Alex Beresford, repudiou as declarações de Piers, fazendo com que ele saísse ao vivo do programa. Algumas horas depois, a emissora declarou que Piers pediu demissão. Enquanto a mídia britânica detestou a entrevista, Meghan recebeu apoio de famosos. A jogadora de tênis Serena Williams, por exemplo, que é uma grande amiga de Meghan, postou um textão no Instagram elogiando a postura dela e disse que entendia pelo que ela tinha passado. Lembrando que Serena também sofreu vários ataques da mídia durante a sua carreira. Ela também escreveu: quero que a filha da Meghan, a minha filha e a sua filha vivam em uma sociedade comandada pelo respeito. Outra pessoa que elogiou a postura de Meghan Markle foi a Queen Bee, apenas. Beyoncé postou uma declaração curtinha no seu site oficial dizendo: obrigada, Meghan, por sua coragem e liderança. Todos nós somos fortalecidos e inspirados por você. E como a família real reagiu ao Exposed, na terça-feira, dia 9, o Palácio de Buckingham divulgou uma nota falando sobre o assunto. O pronunciamento diz o seguinte: toda a família está triste ao saber o quão desafiadores os últimos anos têm sido para Harry e Meghan. As questões levantadas, principalmente sobre raça, são preocupantes. Embora algumas recordações possam divergir, elas são levadas muito a sério e serão tratadas pela família em particular. Harry, Meghan e Archie sempre serão membros muito queridos da família. Também no dia 9, Príncipe Charles fez uma visita oficial e foi perguntado por uma repórter sobre a entrevista. Quando ela chamou ele chegou a dar uma paradinha para ouvir, mas no final da pergunta foi embora, quase que fugindo mesmo. Príncipe William também foi questionado sobre o assunto enquanto visitava uma escola no leste de Londres ao lado da esposa Kate Middleton. O repórter perguntou se ele já tinha falado com o irmão dele, o Harry, e ele respondeu que ainda não tinha falado, mas queria falar. O repórter também perguntou se a família real é uma família racista, e ele respondeu: lembrando que depois da morte da princesa Diana em 1997, a monarquia passou por um momento de muitas críticas e depois de vários anos conseguiu se reerguer. Então, essas revelações de Meghan e Harry têm tudo para causar um novo momento de muita instabilidade para a monarquia e, quem sabe, de mudanças, né? Eu espero que sim, porque realmente eles contaram só algumas coisas, eles contaram o que eles quiseram contar, não é mesmo? Apesar de estarem revelando tudo, tem um filtro ali, né? Então imagina o que realmente acontece nos bastidores, né? Será que The Crown vai mostrar isso? Inclusive eles falaram na entrevista que assistiram algumas coisas de The Crown. Eu amo. Mas é isso, o que vocês acharam desse bafo todo, hein? Se você curtiu o vídeo, deixa seu like, deixa seu comentário, compartilha pra geral que não entendeu nada da entrevista, que quer entender o contexto de tudo. Se inscreve no canal se você ainda não é inscrito e lembrando que eu tenho várias linhas do tempo aqui no canal, tem uma playlist só com elas, então faz a maratona aí. É nóis!